Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui comentando com vocês o nosso simulado de humanas. Desta vez, nesse vídeo, nós vamos comentar a questão que trata do filme Os Vingadores. Filmezinho, né? Que teve aí uma pequenina repercussão mundial, poucas pessoas assistiram e que você, com certeza, já ouviu falar do filme ou já assistiu o filme. O texto base vem falar do filme e depois o comando da questão vem nos trazer uma ideia bem interessante sobre o filme. Vejam só, temos aí o texto base, que você já leu e que você pode lê-lo novamente, e aí o comando fala assim: as ações de Thanos no filme Vingadores Guerra Infinita podem ser associadas à teoria demográfica. E aí vejam só, o Thanos, que é um dos protagonistas ou o protagonista do filme, em um determinado momento ele tem a ideia de dizimar metade da população do universo. Sobre qual alegação? Por que o Thanos queria fazer isso? O texto base nos fala um pouco sobre isso. O texto base fala assim, lá no primeiro parágrafo: em Vingadores Guerra Infinita, conhecemos a verdadeira motivação de Thanos. Vendo seu planeta natal condenado ao colapso devido à escassez de recursos frente ao excesso populacional. Está aí o centro da questão, está aí a pista maior para a resposta. Eu tenho, a partir do texto, a partir da ação do Thanos, uma ação baseada em escassez de recursos e crescimento da população. A população mundial, na realidade, tá? Não no filme. A população mundial em um determinado período estava crescendo muito e a produção de alimentos não estava acompanhando. Essa é uma teoria, que eu só não vou dizer agora qual é, porque senão eu já entrego a questão. Um determinado teórico, estudando o assunto, chegou à conclusão de que a população mundial crescia em PG, progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos crescia em PA, progressão aritmética. Se a população mundial cresce de maneira muito mais rápida do que a produção de alimentos, a consequência natural disso é que haja aumento da fome, aumento da miséria. Na teoria demográfica, no mundo real, parte-se então do desejo de controle de natalidade. O teórico, que já eu vou dizer o nome dele, defende a ideia de que se fazia necessário um controle de natalidade para superar esse desequilíbrio entre crescimento da população e produção de alimentos. No filme Os Vingadores Guerra Infinita, Thanos não propõe controle de natalidade. O Thanos estrala o dedo. E aí, quando o Thanos estrala o dedo, ele dizima metade da população do universo. E aí o filme se desenrola como vários de vocês conhecem. Vindo agora para a questão, as ações de Thanos no filme Vingadores Guerra Infinita podem ser associadas à teoria demográfica malthusiana. Você sabe que foi Malthus que desenvolveu a ideia comumente chamada de PG e PA, população mundial crescendo em PG, produção de alimentos crescendo em PA. Portanto, a resposta dessa questão, letra E. A teoria malthusiana, que afirma que a população, quando não controlada, cresce numa progressão geométrica. Os meios de subsistência crescem apenas numa progressão aritmética. Sendo assim, sempre existirá um desequilíbrio entre a população e produção, gerando pobreza. Os outros itens, letra A, letra C e letra D, já começam afirmando uma outra teoria, então facilmente são itens eliminados. E a letra B fala o seguinte: teoria demográfica em que os postulados foram discutidos a primeira vez no fim da Segunda Guerra Mundial. Não. A teoria demográfica malthusiana, ela é do século anterior, não é do século XX. Portanto, a resposta correta é a letra E. Somente uma observação final sobre isso. Hoje a gente consegue afirmar que Malthus se enganou. Malthus errou na sua previsão, porque com a Revolução Verde, com o aumento da produtividade, aumento de produtividade inclusive que nós comentamos em outra questão, nós temos alimentos suficientes para alimentar toda a população do planeta. Se o Thanos existisse de verdade, ele não precisaria dizimar a população do planeta, porque o problema não é falta de comida, o problema é distribuição de renda, distribuição da alimentação. Portanto, o gabarito correto, letra E.